Bem, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu quero começar esse vídeo dando o anúncio do Marcelo Ferreira, que teve morte confirmada aos 32 anos. Aqui o título da matéria está, abre aspas, sentou para lavar o rosto e passou mal, fecha aspas. Médico, 32 anos, né? Eu já falei sobre essas mortes estranhas de pessoas saudáveis, atletas perdendo a vida, ao vivo, atletas em países onde são muito rigorosos os testes para poder atuar, né? Aquela moça, aquela garota de 11, 12 anos do SBT, vocês sabem o que eu penso sobre isso, né? Muito aviso sobre isso. Aqui a matéria é o seguinte: o médico Marcelo Ferreira Mananunes teve morte confirmada aos 32 anos, após passar mal depois de vencer uma partida de beach tênis. Tudo teria ocorrido após o torneio realizado em Campina Verde no último sábado, dia 31 de janeiro. Marcelo sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, morrendo logo após a partida. Valdemar Borges Damasceno, presidente do clube, revelou ao Terra, tá, ao site Terra, que Marcelo terminou a partida e se sentou para lavar e passar uma toalha no rosto. Nesse momento ele começou a passar mal. Abre aspas para a palavra do Valdemar. Ele participou de uma partida, terminou o jogo, ganhou e se sentou para lavar o rosto, passar uma toalha. E ele passou mal. Fecha aspas. O médico teria recebido os primeiros socorros ainda nas dependências do clube e o SAMU foi acionado, porém não resistiu ao chegar no centro médico. Abre aspas. O SAMU chegou, deu a primeira tentativa de reanimação e correu para o centro médico, mas chegando no centro médico, passou uns 10 minutos e ele veio a falecer. Fecha aspas. Bom, viralizou agora em janeiro o pinguim que foi filmado em 2007 abandonando o grupo que estava rumo ao oceano, onde tem alimentação, onde come, e o pinguim seguindo sozinho rumo às montanhas. O grupo seguia ali para o oceano, tá? Onde tem comida. E ele ficou conhecido como pinguim nilista. Falando nisso, você sabe por que o urso polar não come pinguim? Responde aí. Bem, e por que isso me chamou a atenção? Eu nem sabia sobre que estava viralizando essa matéria aí do pinguim. Talvez eu soube na época, em 2007. Bom, por coincidência, 2007 foi um dos melhores anos da minha vida. Talvez eu sabia na época, mas não lembrava, tá? Me chamou a atenção porque quem conhece o meu canal sabe da importância que Nietzsche tem. Eu já, apesar de eu ser católico, tá? Principalmente seu personagem Zaratustra, onde eu já fiz algumas leituras, resenhas, expliquei, passei os ensinamentos sobre ele. Zaratustra que abandonou o lago da sua pátria e se dirigiu às montanhas, rumo à sua solitude, e lá ficou por 10 anos em companhia da sua águia, da sua serpente, para buscar a sabedoria, né? Então, é por isso que usaram essa frase do Nietzsche chamando o pinguim de pinguinilista, uma frase maravilhosa do Nietzsche que diz o seguinte: não conheço propósito maior na vida do que morrer tentando realizar aquilo que é grandioso e impossível. Por que o pinguim fez isso? Se dirigiu às montanhas. O que será que ele foi encontrar lá? Isso viralizou no mês que voltaram a falar na América, não apenas no Brasil, na América, do ET de Varginha. Bem, no mesmo mês que foi lançado o trailer O Dia D, o novo filme de Steven Spielberg. Spielberg que fez aquele maravilhoso filme do ET em 1982. ET, casa, telefone. Filme maravilhoso, gente. Bem, se tem algo que eu tenho feito nos últimos anos é assistido filmes antigos, músicas antigas, porque nos últimos anos para cá, o cinema, a indústria da música, nem se fala então, cada vez mais catastrófica, cada vez mais porcaria, né? Tanto pela lacração quanto pela turma woke, falta de criatividade principalmente. Inclusive, quando eu fiz a resenha do filme de Superman, que foi lançado em 2025, eu expliquei bastante sobre isso, né? O filme de Superman, forte na aparência e fraco no conteúdo. Não à toa a indústria do cinema, principalmente, tem resgatado coisas antigas. Por exemplo, Mulher Maravilha, fizeram uma Mulher Maravilha 1984, inclusive usando a música do New Order, né? Uma música dos anos 80. Por quê? Usando as coisas antigas, porque o que é recente não tem criatividade, eles não sabem mais inventar nada.
É uma geração que só quer saber da coisa woke, de lacração, e não tem criatividade. Então eles precisam, quando vão fazer mesmo um filme novo, filme da Mulher Maravilha, o 2, né, que saiu há poucos anos, usaram as coisas dos anos 80. Também, logo vai sair o Diabo Veste Prada 2, um filme que exatamente há 20 anos, em 2006, foi lançado um, fez um grande sucesso. Vamos fazer a versão do Diabo Veste Prada 2. Tentaram resgatar o Exterminador do Futuro em 2019 com a Linda Hamilton, querendo fazer muito parecido com o Exterminador do Futuro de maior sucesso, um dos maiores filmes de toda a história do cinema, que foi o Exterminador do Futuro 2, que saiu em 1991. Tentaram resgatar, mas fizeram uma desgraça, tiraram a vida do John Connor para fazer a lacração, a menina lá que era uma não sabia nada ser a heroína do filme. Enfim, Top Gun Maverick, foi Top Gun 2, que saiu em 2022, né? Daquele clássico maravilhoso Top Gun de 1986. Fizeram o desenho do Mufasa e outros aí que com certeza vocês sabem. Isso sem falar na grande quantidade de, principalmente jovens, fazendo reacts no YouTube de filmes antigos, de músicas antigas. Sério, tem aos milhões. Impressionante. E eles adoram. E um dos filmes que eu assisti há poucas semanas foi Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de 1997. Filme maravilhoso. Eu tenho feito isso, gente, porque tá impossível. Os filmes antigos eu adoro. Também do Stargate, recomendo, tá? Com o Kurt Russell. É, eu sempre acreditei em vida em outros planetas. Ah, lembrei também, falando nisso, de um filme maravilhoso da minha infância, Viagem ao Mundo dos Sonhos. Bem, sempre acreditei vida em outros planetas. Eu acho, inclusive, que seria uma péssima relação custo-benefício se Deus tivesse criado todo o universo, colocar a vida somente na Terra. Além disso, é muita arrogância do ser humano se achar tão importante assim, achar que tem vida somente aqui nesse planeta, não é? Com bilhões de estrelas que tem somente na nossa galáxia. Bem, vocês repararam que tem aparecido também na internet, com tanta gente filmando, alguns objetos voadores não identificados? A Revelação, que é o livro do Apocalipse na Bíblia, é um livro maravilhoso que muitas pessoas têm medo, mas significa apenas revelação. Será que estão querendo revelar algumas coisas para a gente? O filme Dia D do Spielberg, no trailer, fala: olha, são 7 bilhões de pessoas no planeta. Onde está o outro bilhão? Ou será que esse outro bilhão de vida no planeta ele está querendo dizer que não são humanos do planeta Terra? Hum? No final do ano passado, também esse ano, eu falei de certas coisas que eu acredito que acontecerão ainda no meio deste ano. Por isso também eu falei a notícia do Marcelo Ferreira nesse vídeo, coisas que acontecerão, essas revelações, no meio desse ano de 2026. Gente, vejam, em 1982, James Cameron ele teve um sonho, daí que aconteceu o filme Exterminador do Futuro. Ele sonhou com o T-800, tá? O esqueleto do T-800, esqueleto metal, acordou e desenhou. Foi por causa de um sonho que saiu que existiu o Exterminador do Futuro. Há 80 anos, o microcomputador conversar com outra pessoa pela tela era apenas ficção científica. Bem, olha, eu peguei um relato aqui também interessante para vocês verem o que aconteceu em 1982, dia 8 de fevereiro. Pilotos do Boeing 727, o voo que era entre Fortaleza e São Paulo, quando os pilotos avistaram um objeto estranho com luzes coloridas. Isso foi às 3 horas da manhã. E os passageiros confirmaram que os pilotos relataram. O piloto ele entrou em contato com o Sindacta para perguntar se havia algum outro avião na área, porque ele ficou preocupado. Então, pilotos da Transbrasil, que estava na mesma rota, disseram que viram algo parecido ao que o piloto do Boeing 727 relatou. Além disso, um avião de uma linha aérea argentina também confirmou o relato. Passageiros também confirmaram o que os pilotos disseram, tá? Uma amiga minha que trabalhava comigo em 2004, uma mulher muito sensata, educada,
equilibrada. Ela contou um relato que não dei tanta importância na época, quando ela estava indo para a casa dela, num sítio, uma estrada rural, que ela teve um contato com um disco voador, que é bem parecido com o que geralmente as pessoas sempre falaram sobre eles, né? Inclusive parecido com o que eu disse do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, meio arredondado, achatado, tal, né? Com aquelas luzes em volta, enfim. A riqueza de detalhes foi impressionante. Não dei muita atenção na época, mas com tudo que está acontecendo. Bem, aí vocês podem perguntar, por que isso agora em 2026? Será que eles anteciparam que aconteceria em 2030? Bom, gente, olha, o que está acontecendo, que estão organizando, volto a falar do Exterminador do Futuro, inclusive hoje eu estava almoçando no shopping e na mesa do meu lado vieram 3 pessoas e 2 robôs, quase da minha altura um deles, um menorzinho. Foi impressionante ali o robô chegar, o robô parecendo um humanoide, olhar na mesa, a cadeira, puxou a cadeira, aí ele parava assim, ia para lá, para cá, se movimentava um pouco, analisava e sentou certinho. Hum? Vejam o que eu peguei aqui para mostrar para vocês é o seguinte, sobre os desenhos que são círculos nas plantações. Esses desenhos, conhecidos como agroglifos, famosos que apareceram nos anos 80 e alguns nos anos 90. Alguns apareceram na Idade Média, porque algumas pessoas falam, pega o trator, guiado por GPS, e fazem esses desenhos. Eu acho que na Idade Média não existia celular, eu acho que na Idade Média não existia GPS, acho que satélite também não existia. Bem, enfim, vejam só. Os círculos nas plantações mexicanas, na Inglaterra, na Áustria, na Finlândia, apareceram esses desenhos. E no mesmo dia foi avistado um arco luminoso de 175 metros no céu. Era como um círculo com bolas vermelhas em volta. Na Holanda, uma formação com 190 metros de diâmetro, com 72 círculos, era tão perfeita que era impossível aquilo ter sido feito por um grupo de 9 homens e 6 mulheres e criassem usando apenas tábuas e cordas. Alguns especialistas de uma TV britânica disseram que vídeos que viram movimentações estranhas nesse horário da madrugada, porque é impressionante, apareceram da noite para o dia, impossível terem feito com tanta perfeição. Então, esses especialistas na época da TV britânica confirmaram que os vídeos são autênticos, são reais. Esse desenho que eu estou mostrando aqui para vocês apareceu em Hampshire, na Inglaterra, não há muito tempo. Os círculos nas plantações, os vídeos são autênticos e tal. Alguns relacionaram aos maias. Esse desenho aqui também. Tem vários aí, tá? Vocês podem pesquisar. Esse aqui também é um dos mais interessantes, vejam. Um desenho que tem 350 metros e 150 círculos individuais em algumas horas. Como é que explica isso? Ninguém no mundo conseguiu descobrir como foram feitos. As formações são muito perfeitas e têm características físicas que ninguém no mundo conseguiu replicar. A questão é que isso ocorre da noite para o dia. Isso ocorreu em 50 países, pessoal. Alguns feitos da noite para o dia, outros em horas, talvez minutos. E recentemente apareceu na região de Ipuaçu, em Santa Catarina, um desenho que apareceu também da noite para o dia. Esse desenho aqui, ó. Vocês podem pesquisar na internet várias matérias sobre isso. Até hoje intriga muitas pessoas tudo isso que tem acontecido. Então o que você acha? Você acredita ou não? Deixe aí nos comentários. Obrigado por terem assistido.